Terça-feira de sol forte em Votuporanga e região. Seja bem-vindo ao TVU Jornal que começa agora. E vamos aos destaques de hoje. Carro derruba poste e um motociclista é atingido na Avenida Antônio Augusto Paes. Pedro Francisco da Silva, de 64 anos, sofreu ferimentos graves. Ministério Público instaura inquérito para avaliar a situação da vicinal que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, a esburacada Estrada do 27. A Páscoa está chegando e a produção dos tradicionais ovos de chocolate já está a todo vapor em Votuporanga. Doceiras apostam nas variedades para atrair novos consumidores. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga, prenderam 4 homens que estavam sendo procurados. Os agentes cumpriram mandatos de prisão expedidos pela Justiça contra vários crimes. A maioria deles respondia por violência doméstica e não pagamento de pensão alimentícia. Dos 4 detidos, 3 foram presos em Votuporanga e 1 em Américo de Campos. Todos foram encaminhados para a cadeia pública de Guarani do Oeste. E ontem à tarde, um carro derrubou um poste e um motociclista foi atingido na Avenida Antônio Augusto Paes. O comerciante Pedro Francisco da Silva, de 64 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado para a Santa Casa de Votuporanga com suspeita de traumatismo craniano. O acidente foi por volta das 5 horas da tarde. Segundo a Polícia Militar, este carro estava na garagem de uma mecânica e, por motivos desconhecidos, desceu a rampa e bateu no poste de iluminação. A suspeita é de que o veículo não estava com o freio de mão puxado. Depois da batida, o poste caiu e atingiu um motoqueiro de 64 anos que passava pelo local. Pedro Francisco da Silva foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga. O comerciante Pedro Francisco da Silva, de 64 anos, continua em estado grave. Ele foi transferido para Rio Preto. E ontem aqui no TVU Jornal mostramos mais uma vez a situação da Estrada do 27, vicinal que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, que está cheia de buracos. Durante a tarde, vereadores se reuniram para avaliar uma ação instaurada pelo Ministério Público. A promotoria pode exigir providências da Prefeitura de Votuporanga, responsável pela manutenção da estrada. Vereadores receberam a imprensa em uma entrevista coletiva. A coletiva foi para divulgar o protocolo realizado pelo Ministério Público de Votuporanga com a abertura do processo investigatório e pedido de providências dos vereadores sobre a estrada Adriano Pedroassi, conhecida como a Estrada do 27. A indicação foi feita pelo vereador Oswaldo Carvalho no dia 1º de dezembro do ano passado e ontem teve o primeiro resultado. Olha, uma indicação muito bem embasada, muito bem construída dentro do Legislativo, né, pela assessoria da Câmara, por nós aqui na Câmara Municipal, para darmos informações ao Ministério Público, que essa foi a intenção, no 1º de dezembro de 2014, encaminhar essa indicação ao Ministério Público, cobrando do Poder Executivo providências na Estrada do 27, na Adriano Pedroassi, para que melhorasse o tráfego, as obras de recapeamento dessa estrada tão cobrada. E é interessante reforçar por que através de uma indicação o Ministério Público instaurou esse procedimento. Porque a indicação foi muito bem elaborada, teve a juntada de muitos documentos e é bom dizer que nesse pedido tem indicação de vereadores desde 2006 já reclamando da qualidade daquele asfalto. Quer dizer, ali, essa estrada da forma que está, ela pode sair muito mais, é aquele ditado, né? Sai mais caro o molho do que o peixe. Por quê? Porque com a falta de manutenção, de recape, de recuperação daquela estrada, as ações propostas vão ser contra o município de Votuporanga.
A estrada é alvo de várias reclamações por quem passa pelo local. Recentemente, mostramos no TV Jornal a ação de tapa-buracos da Prefeitura em parceria com a usina de Sebastianópolis, mas que, segundo os motoristas, não resolveu o problema. Os vereadores esperam que esse seja o primeiro passo para a conquista de uma estrada melhor e o fim dos problemas. E esperamos realmente que dê resultado, que o Poder Executivo possa realmente tomar uma ação efetiva e melhorar as condições dessa estrada. Ali passa pessoas, estudantes, ali passa proprietários rurais, passa ônibus, são pessoas que vêm e vão para Sebastianópolis. Então é uma preocupação da Câmara de Votuporanga ajudar a resolver esse problema sério que nós estamos encontrando. Em nota, a Secretaria de Obras informa que a operação Tapa-Buracos na estrada vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27, não foi concluída ainda. O trabalho foi iniciado há 3 semanas. Porém, nos últimos dias, precisou ser suspenso devido às chuvas. O trabalho será retomado assim que houver estabilidade climática. Até o momento, foram utilizadas 96 toneladas de massa asfáltica, faltando 200 toneladas para serem aplicadas. O trabalho está sendo desenvolvido em parceria com a usina Noble, que forneceu o material, e a Prefeitura entrou com a mão de obra. A nota diz ainda que esta semana o prefeito Júnior Marão estará em São Paulo em audiência com o secretário estadual de Logística e Transportes, Duarte Nogueira, para, entre outros assuntos, solicitar a parceria do governo do estado para uma solução definitiva. E ontem também foi dia de sessão na Câmara de Vereadores. Em pauta, a votação de 6 projetos. Obrigado pela presença, Luiz. A 5ª sessão ordinária do ano foi marcada pela presença dos contabilistas e dirigentes de entidades assistenciais, representados por Alício Simioli, que usou a tribuna para expor as ações de arrecadação da campanha Leão Amigo no município. O valor sobe ano a ano e foi de R$ 13.000 em 2001 para R$ 161.500 em 2014. Segundo Alício, o crescimento se deve ao trabalho dos clubes associados, empresas e toda a comunidade votuporanguense que olha com carinho ao projeto que beneficia entidades que cuidam das crianças, adolescentes e idosos. No Leão Amigo, parte do imposto de renda arrecadado é destinada para entidades de Votuporanga. O engajamento dos contabilistas de Votuporanga na campanha foi muito elogiado pelos vereadores. Ainda de acordo com Simioli, todos os escritórios contábeis da cidade prestam serviço, inclusive para pessoas que não são clientes. Na ordem do dia, 6 projetos de lei foram aprovados. Um deles prorroga por 6 meses a validade do programa Votuporanga em Ação. Em justificativa, a Prefeitura diz que a medida é necessária devido ao momento econômico vivido pelo país. De acordo com a nova redação do projeto, os benefícios do Votuporanga em Ação serão concedidos pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogados por igual período. A TV Unifev transmite a sessão hoje na íntegra, logo após o TVU Jornal, segunda edição. Moradores de Votuporanga estão preocupados com o aparecimento de caramujos africanos. Os moluscos se escondem em terrenos com mato alto e entulho e estão chegando perto das casas. O problema é relativamente comum nesta época mais úmida do ano. Toda vez que chove, a mesma história. Os caramujos. Cássia se mudou para essa casa há 8 meses e desde que o período de chuva começou, não tem sossego. Vem do terreno ao lado, né? Que por enquanto não tem ninguém cuidando ainda, tá tudo sujo. Quando é só chover que aparece bastante mesmo caramujo, parece que eles brotam da terra. E com sua alta reprodução, eles ficam por todo o canto. Os caracóis gigantes africanos, como são chamados esses que encontramos nas casas, podem botar de 4 a 5 vezes por ano de 50 a 400 ovos. Porque ele pode conter no seu interior algum verme que pode causar encefalite, meningite ou até infecções intestinais. Então é preciso que a gente tome muito cuidado e não toque no caramujo para não pegar essas doenças. Nem todo caramujo está infestado, né, mas pode acontecer. Em Votuporanga, 50 moradores acionaram a Secretaria da Saúde no ano passado por conta dos caramujos. Por isso, manter quintais e terrenos limpos é essencial. A pessoa pode
fazer o recolhimento com um saco plástico para proteger as mãos, colocar dentro de outro saco, dentro de algum recipiente, colocar muito sal, esperar que eles parem de se mexer, que é sinal que eles morreram, quebrar as cascas, porque na casca tem água, pode servir até como criatório de dengue, e depois colocá-los no lixo para serem recolhidos e ensacados, né? O caramujo africano foi trazido para o Brasil nos anos de 1980 para tentar ser introduzido na alimentação como alternativa mais barata ao escargot. A tentativa não deu certo e, como se reproduz em grande quantidade, passou a ser considerado uma praga. Segundo especialistas, no Brasil ainda não foram registradas doenças relacionadas ao caramujo, mas é necessário evitar o contato direto com o animal. O Ministério Público vai investigar o avanço da dengue em Tanabi. O promotor Fábio Meneghello quer explicações da Prefeitura sobre as ações de combate à dengue que estão sendo desenvolvidas pela cidade. O município, que tem 25 mil habitantes, tem hoje 712 casos confirmados na doença, o que significa um caso de dengue para cada 35 habitantes. A Justiça Federal condenou os 2 donos do bingo Catanduva a pagar cada um mais de R$2 milhões à Receita Federal. O valor se refere ao imposto de renda incidente sobre os prêmios sorteados pelo bingo entre 2001 e 2004. Ney Neves da Costa e Igor Pereira Borges também foram condenados pela Primeira Vara Federal de Catanduva a 2 anos de prisão por crime contra a ordem tributária, pena substituída pelo pagamento de 10 salários mínimos, cada um a uma entidade assistencial. O empresário e mergulhador profissional Daniel Batistella, de 33 anos, se recupera em casa após ter sido agredido pelo lutador de jiu-jitsu Leonardo Oliveira, de 21 anos, na madrugada de sexta-feira, em Rio Preto. Daniel chegou a ser hospitalizado, mas teve alta algumas horas depois. O agressor foi ouvido e liberado pela polícia. Uma faixa da rodovia Euclides da Cunha, entre Estrela do Oeste e Fernandópolis, no quilômetro 565, está interditada após um caminhão danificar a estrutura do viaduto. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o veículo transportava uma máquina e derrubou o equipamento, danificando a estrutura. O Departamento de Estradas de Rodagem interditou o local e já notificou a empresa que estava transportando o maquinário, além de pedir as providências sobre o caso. Os consultórios municipais de Votuporanga vão abrir em horário especial no próximo dia 7 de março, que é no sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. Serão feitos exames de mama, solicitação de mamografia e coleta de Papa Nicolau. Para isso, basta as pacientes comparecerem com o cartão do SUS, CPF e RG. E no próximo bloco, continuam abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para contadores. São 30 vagas disponíveis e o salário inicial é de pouco mais de R$ 5.600. E os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo. A gente volta já! E continuam abertas até o dia 6 de março as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para contadores. São 30 vagas disponíveis. A taxa de inscrição é de R$ 68 e o salário inicial é de pouco mais de R$ 5.600, além de auxílios para alimentação, saúde e transporte.
Para participar, é preciso ter o diploma do ensino superior completo e registro no Conselho Regional de Contabilidade. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Inscrições pelo site vunesp.com.br. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. O Escritório Regional do Sebrae São Paulo, em Votuporanga, está contratando consultor de negócios com foco em finanças. É preciso ser graduado em administração, ciências contábeis ou economia. As inscrições do processo seletivo seguem até quinta-feira pelo sebraesp.com.br, no link Trabalhe Conosco. A agência que desenvolve sites em Votuporanga contrata vendedores. Os currículos podem ser encaminhados para cristiano@gdvirtual.com. No posto de atendimento ao trabalhador de Rio Preto, as vagas são para lavador de veículos e monitor de loja. As vagas estão disponíveis na Rua Eduardo Nielsen, no número 420, no Jardim Congonhas. Em Jales, as oportunidades do posto de atendimento ao trabalhador são para recepcionista, empregado doméstico e garçom. Interessados podem procurar o PAT, que fica na Rua 6, no número 2163, no centro. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em Votuporanga e região. Terça-feira de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 35. Neste momento, 29 graus. E a Unifev realiza hoje um curso sobre como agir em caso de acidente ocupacional por exposição a materiais biológicos. A iniciativa vai capacitar o enfermeiro ao que fazer de maneira correta em casos de acidentes que envolvam o contato com certos produtos, como agulhas, sangue, entre outros, preservando a saúde do trabalhador. O curso será no auditório da cidade universitária a partir das 7h30 da noite. A entrada é de graça. E faltando pouco mais de 30 dias para a Páscoa, a produção dos tradicionais ovos de chocolate já está a todo vapor em Votuporanga. Para atrair a clientela, todo ano as doceiras renovam a oferta dos mais variados tipos de ovos de Páscoa. E é justamente esta variedade que vai atrair a atenção do consumidor. A Páscoa ainda está um pouquinho longe, mas os preparativos por aqui já começaram. Rosilene faz ovos por encomenda há 5 anos e no ano passado ela vendeu cerca de 150. E mesmo com o mercado ainda duvidoso, a doceira está otimista. O pessoal está meio seguro, né? Por causa que aumentou muitas coisas, né? Mas estou com a expectativa muito grande. O que mais vende é o ovo trufado, mas ela tem apostado em outro tipo. O ovo de Páscoa de colher, trufado, vários sabores. Rosilene, não é só você que está se antecipando não, viu? Os corredores já estão lotados de ovos de Páscoa. Esse mercado já antecipou. E mesmo com o futuro ainda incerto, esperam que as vendas aumentem 5% em relação ao ano passado. Mas o que tem feito os consumidores pensarem na hora da compra é em relação ao preço. O preço que eu vi aí do ano passado está bem mais caro. Teve um aumento considerável em relação ao ano passado, tá? Todos os anos acaba tendo um aumento. Esse ano não foi diferente, teve um aumento em relação ao ano passado mesmo. A aposta no mercado continua sendo a área infantil e os consumidores devem ficar atentos na hora da escolha. Claro, a dica é sempre pesquisar, ver, são várias marcas que tem no mercado e sempre procurar levar em consideração o peso que tem o ovo de Páscoa, tá? Não somente a numeração dele, tá? O que leva em consideração mesmo é o chocolate, a gramagem que o produto possui. Só quero chocolate. E agora chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo, seja bem-vindo. Amanhã vamos começar falando sobre o CAV, que venceu fora de casa o Itapirense e teve 3 representantes escalados aí toda a rodada. A Federação Paulista faz um time da rodada com os melhores, os destaques. E a Votuporanguense teve 3 representantes, entre eles o técnico Marcelo Dias, que aí com 2 vitórias consecutivas conseguiu colocar o CAV aí entre os 8 melhores.
Exatamente, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o TV Jornal Primeira Edição. O treinador Marcelo Henrique Dias, o lateral esquerdo, o William, e o zagueiro Caio César estão nessa seleção da rodada, aí, dos melhores da rodada. Eu acho que nessa seleção caberia também o volante Paulinho, mas ele acabou sendo expulso, mas fez o gol da vitória contra a Itapirense. E agora é hora do treinador Marcelo Henrique Dias usar esse prestígio, né? Porque ele vai precisar bastante. Porque o CAV está com sérios problemas nessa escalação para o jogo de amanhã contra a Francana, Luciano. Como eu já adiantei ontem, né? O Anderson Cavalo levou o terceiro cartão amarelo, então não joga. O lateral esquerdo, William, que também foi destaque na última partida, se não me engano até a assistência para o gol foi dele, não joga também. E o volante Paulinho, né? Foi expulso, também não joga. Além desses três jogadores, o substituto natural do Anderson Cavalo, que seria o atacante Bruno, teve uma boa atuação também lá em Itapira. Ele pegou uma punição do julgamento que aconteceu ontem no TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, e pegou 2 jogos de gancho. Como ele já cumpriu um jogo de suspensão, né, que ele foi expulso, já cumpriu o jogo natural contra a Santa Cruzense, agora ele vai ter que ficar de fora dessa partida contra a Francana. O Bruno ele foi expulso, para ter uma ideia, essa punição é do jogo da estreia, né, o jogo contra o Tupã, uma confusão que teve no final de jogo ali, e até parece que nem foi ele que era quem que deveria ter sido expulso naquela ocasião, mas ele foi punido. E mais um desfalque para o Marcelo Henrique Dias, que vai ter que usar então um pouquinho dessa moral que ele está, né, com a torcida, recuperou um pouco dessa credibilidade. Para esse jogo contra a Francana, ele vai ter que usar um pouquinho do talento para montar o time ali. Eu acho que o substituto mesmo que vai entrar para o lugar ali seria o Lucas Castilho, que chegou dias atrás aí do CAV, jogou ano passado pelo Capivariano, ficou o segundo semestre parado. Eu acho que é ele que vai para o jogo mesmo, porque centroavante mesmo de ofício é o único que vai ter ali à disposição, a não ser que o treinador mude bastante o esquema. A Votuporanguense, hoje pela manhã, teve um descanso, o pessoal teve uma folga, e agora à tarde, no estádio Plínio Marinho, às 4 horas, faz ali o apronto final, o treino final ali para o jogo de amanhã. Depois do treino já entra na concentração, o time já fica concentrado. Amanhã tem só uma atividade com os jogadores não relacionados, mas a Votuporanguense está muito focada nesse jogo, muito importante, uma vitória contra a Francana, que vai mal no campeonato, mas a Votuporanguense, como tem vários desfalques, né? Então vai ser um jogo bem, acho que até um pouquinho complicado, até por o nervosismo de jogar em casa, né, Luciano? A gente vê que os jogos no Plínio Marinho são sempre um pouco mais tensos, e é a hora do torcedor da Votuporanguense apoiar um pouco mais o time, cobrar sim na hora certa, paga o ingresso, tem o direito, só que eu acho que uma vitória contra a Francana amanhã coloca o time numa posição muito boa na tabela. Lembrando que a Francana está na lanterna do campeonato com apenas 2 pontos. A Votuporanguense vem embalada. Se juntar tudo isso, a expectativa de um público, na última partida em casa, acho que foram 1.400 torcedores. A expectativa é superar esse número amanhã. A meta da diretoria é pelo menos 2 mil torcedores. Eu acho que assim, o time está retribuindo em campo, conseguiu, após aquele empate horroroso, né, que a gente até falou, a gente fez a cobertura contra o Grêmio Barueri em casa, que deixou o torcedor muito chateado, porque não pelo resultado, mas pela postura do time em campo, a equipe foi para fora e conseguiu 2 vitórias. Venceu o Cotia, venceu o Itapirense, então recuperou a moral no campeonato, e eu acho que é hora do torcedor dar esse voto de confiança para o time e um bom público, né, no estádio. E agora vamos falar sobre os 4 grandes do estado de São Paulo. O Corinthians, a diretoria praticamente doou o Jadson ao futebol chinês, né? É verdade, analisando agora, né, Luciano? Porque o torcedor do Corinthians agora não está entendendo muito bem. Nossa, o Jadson vai sair logo agora, ele vai mesmo para o futebol chinês, porque está ainda na cabeça com aquela grande atuação que o Jadson teve na vitória do Corinthians sobre o São Paulo na semana passada. Mas é assim, passar aqui só um apanhado de notícias ali, começando pelo Corinthians. Notícia principal do dia é essa mesmo. Tudo deve ser consolidado hoje nessa negociação, saída do Jadson para o futebol chinês. Já no Palmeiras, o assunto ali que o pessoal está tentando colocar uns panos quentes ali, é a situação do Valdívia. Valdívia, o contrato dele vence em junho, então ele já poderia assinar um pré-contrato com outro time. Está numa negociação ali, mas parece que o Palmeiras não está com muita vontade de renovar, não. Nem muita pressa. Se o Valdívia tiver alguma proposta, parece que não vai segurar, não. É a novela do Palmeiras ali que está em andamento. Já o São Paulo está em preparação, porque amanhã tem um jogo contra o Danúbio. É hora do time se restabelecer ali na Copa Libertadores, depois do revés contra o Corinthians.
São Paulo está treinando forte nesse jogo e vem com moral devido à goleada, né, do Campeonato Paulista. E já no Santos, o Santos também está preparando ali, pensando no elenco, de tentar fazer a manutenção do Robinho no elenco, né? Robinho tem o empréstimo com o Milan até junho, e aí vence esse empréstimo e o Santos está tentando dar uma renovada ali, vendo condições, né? Porque a gente sabe que o Santos não está numa situação financeira muito boa. O Santos, são essas as notícias de hoje. Ok, Josiano, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Outras notícias de Votuporanga, logo mais às 6:45 da noite, no TVU Jornal, segunda edição. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.